Então, dando continuidade aqui para o nosso curso de raciocínio lógico matemático, eu vejo aqui nessa última aula desse primeiro bloco, que é o bloco de introdução à raciocínio lógico matemático, falar sobre os princípios. Essa aula poderia ter sido entregue já no começo, mas como é uma parte bem simples, também não vai fazer muita diferença, beleza? Para você. Nada que eu apresentei antes necessitava exclusivamente desse conteúdo de agora, beleza? Então, nossa aulazinha aí de princípios do raciocínio lógico matemático são 3 princípios. O primeiro princípio da lógica matemática é o princípio, para ficar melhor de apresentar, né, o princípio do terceiro excluído. Eles não têm uma hierarquia entre si, o princípio do terceiro excluído. Ele é bem famoso aí no raciocínio lógico matemático, porque ele fala que uma proposição lógica P, só pode ter valor lógico verdadeiro ou falso, beleza? Verdadeiro ou falso. Se eu tenho P, uma proposição, exemplo, Maria é médica, é médica. Essa proposição P só pode ser atribuída a ela um valor verdadeiro ou um valor falso. Não existe outro valor a ser atribuído a proposições lógicas. Não existe outro valor a ser atribuído à proposição lógica, beleza? O princípio da não contradição, que é o nosso segundo princípio a ser apresentado, ele fala também que uma proposição P, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Maria é médica é verdadeira e Maria não é médica? Não é médica? Ser verdadeiro também. Aqui eu estou dando um saltinho aqui na aula, mas assim, Maria não ser médica é contradição é o oposto de Maria ser médica, certo? Então, correndo das mesmas proposições, se eu afirmar que Maria é médica, eu não posso, e que Maria é médica é verdadeiro, eu não posso afirmar, na mesma circunstância, que Maria não é médica seja verdadeiro. Vai ter que ser falso, beleza? Então, o princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, beleza? No mesmo tempo. O nosso terceiro princípio é o princípio da identidade. Afirma que toda proposição é idêntica a si mesma. Ou seja, P só é igual a P. P só é igual a P, beleza? Precisamente se P representando em símbolos. Ou de forma mais simples, se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Se uma proposição falsa, ela é falsa, beleza? Em outras palavras, né, uma proposição é exatamente a proposição que foi anunciada. Se Maria é médica até o final do raciocínio, né? Preserva o significado durante todo o raciocínio, beleza? Esses são os 3 princípios que eu tenho para apresentar para vocês. Não é muito comum em provas de concurso, principalmente provas que exigem conhecimento um pouco melhor sobre o raciocínio lógico, porém, tem que ser apresentado, beleza? Tem que ser apresentado para vocês. Eu trouxe aqui também umas 3 questõezinhas que eu consegui pegar sobre os princípios e eu te convido aqui a responder comigo. A primeira questão fala, né? Em lógica, pelo princípio terceiro excluído, quando ele fala pelo princípio terceiro excluído, eu vou procurar o enunciado que mais se encaixa no princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. O que acontece às vezes é, ele enuncia o princípio do terceiro excluído, mas ele fala assim, ó, P, uma proposição P não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Uma proposição P não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso aqui não é o princípio do terceiro excluído, é o princípio da não contradição, beleza? O que pode acontecer nas questões é isso. Então vamos testar aqui. Uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição verdadeira pode ser falsa. Isso contradiz, contradiz o princípio da não contradição, né? Isso aqui é contra o princípio da não contradição, está negando o princípio da não contradição. Então, esse item não tem a ver com o princípio do terceiro excluído, tem a ver com o princípio da não contradição, mas é uma definição errada do princípio da não contradição. Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa? Não existe isso. Está tudo errado. O item C, uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Olha,
Não há outra possibilidade. Esse é o princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Ou é verdadeira, ou é falsa. Gabarito, letra C. Vamos ver os outros itens? Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Esse aqui é o conceito de princípio da identidade, tá certo? Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esse é o princípio da não contradição, agora do jeitinho certo. Aqui em cima ele falou que uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma verdadeira pode ser falsa, totalmente ao contrário desse item, beleza? Se ele tivesse perguntado, qual é o princípio da não contradição? A gente marcaria o E. Qual é o princípio da identidade? A gente marcaria o D, que está bonitinho aqui. Porém, perguntou o princípio do terceiro excluído. Vamos aqui para mais uma questão. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo esse princípio, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira ou falsa sobre os mesmos aspectos, sobre a mesma linha de pensamento, certo? Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes dos mesmos acontecimentos sem o risco de chegar a conclusões contraditórias. Sendo assim, o princípio da não contradição. Ele dá uma definição muito boa aqui do princípio da não contradição, né? Fornece pouca auxílio raciocínio lógico, a gente já podia parar por aqui, né? Para investigar a legitimidade de descrições, permite conciliar descrições contraditórias, conciliar entre si e relativizar conclusões, não relativa a conclusões, beleza? Exibe propriedades lógicas inapropriadas, nenhum dos princípios exige propriedades inapropriadas. Para produzir inferências válidas, aqui ele é meio que ele diz assim, ele assume questões inválidas para chegar a um valor que ele quer. Não. Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. Olha, parece um nosso gabarito. Propicia a produção de argumentos inválidos, e mutuamente contraditórios, não, né, gente? Aqui eu acho que só pelo título a gente conseguiria responder essa questão, beleza? Gabarito letra D, né? Vamos aqui para a terceira questão. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual a proposição não assume simultaneamente dois valores. A lógica bivalente é essa lógica que a gente estuda, beleza? É a lógica estudada por nós. E a gente viu aqui já que ela sim obedece o princípio da não contradição, obedece o princípio do terceiro excluído, beleza? Obedece o princípio da identidade. Então, item errado é uma questão tipo SESC, beleza? Então, estou encerrando aqui agora esse bloco introdutório do raciocínio lógico matemático, certo? Nos próximos blocos a gente vai mais a fundo nos conectivos, na tabela verdade, na negação de cada conectivo. Mas antes da gente ir, eu quero fazer uma recapitulação aqui com vocês sobre tudo que foi visto até agora no nosso curso, né, no nosso estudo de raciocínio lógico matemático, beleza? Então, aqui em 2 slides eu vou passar por cima de tudo que foi estudado aqui por nós, beleza? Um resumão geral do nosso bloco, né? Do nosso módulo 1, eu quero batizar assim, módulo 1. A gente trouxe nas nossas primeiras aulas, a gente trouxe a definição do que é uma proposição lógica. É uma sentença declarativa que pode ser julgada verdadeira ou falsa, beleza? É uma sentença declarativa, ela afirma alguma coisa em sentido completo e pode ser valorado em verdadeiro ou falso. Uma proposição P, João é magro, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Maria nasceu em Fortaleza, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, beleza? Não são proposições mais importantes, às vezes é mais importante até de saber o que é uma proposição, que não é uma proposição, beleza? Perguntas não são proposições. E oração não é uma proposição. Exclamações, né? Frases exclamativas não são proposições. Não tem nem aqui uma frase exclamativa, mas ó, que dia lindo, né? Que dia lindo seria um exemplo de frases exclamativas. Frases que imperem ordem, né? Que tem a tom de ordem, não são fecha a porta. Fecha a porta não é uma declaração, você não pode afirmar se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali é falso. Sentenças abertas, eu vou até pegar aqui o pincelzinho. Sentenças abertas, eles aparece aqui que ele
elemento desconhecido que a gente conversou na outra aula, certo? Elemento desconhecido, em que a gente não pode valorar, conhecer quem é esse elemento. Então, a gente não consegue valorar se é verdadeiro ou se é falso. E, por último, o nosso paradoxo. Paradoxos não são proposição. O exemplo aqui legal é esse aqui, ó. Essa frase é falsa, entre essa frase entre aspas é falsa, frase que se autodeclara falsa, é um bom exemplo aí dos paradoxos, beleza? É aqui que a gente já viu nessa aula, né? Na nossa aulazinha de hoje, os princípios da lógica. Os princípios da lógica é o princípio da identidade, uma proposição P ela mesma, né? P é P. O princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O princípio de ser excluído, uma proposição P é, só pode ser valorada entre verdadeiro e falso, não existe outro valor a ser atribuído para uma proposição P. E nossas estruturas lógicas, né, que a gente viu aí na aula passada também, a gente tem proposições simples, a gente tem proposições compostas, beleza? Uma proposição simples, ele tem uma única ideia, né? Vai ter um verbo aí, um único verbo, então, uma única ideia, né? João estuda, é uma proposição simples, pode ser valorada entre falso e verdadeiro. Na proposição composta, ela tem duas ou mais ideias, são duas ou mais proposições simples, né? Duas ou mais proposições simples, beleza? E possui conectivos, né? João estuda medicina e trabalha na fábrica. Aí já falando aí dos nossos conectivos, o nosso conectivo E é um dos mais estudados, né? Nosso conectivo E não é aqui, meu filho, aqui E ou o E a gente vai chamar, algumas vezes vai aparecer nas provas aí, você tem que ter cuidado de uma conjunção E, uma disjunção ou. Se então é o nosso condicional, nossa setinha. Se somente se é a nossa bicondicional. E o nosso ou, né, que é o mesmo símbolo lá do ou, só que com tracinho embaixo. Beleza? Então, eu te convido aí para as próximas aulas, né? Ficar atento às nossas próximas aulas e me seguir aí no YouTube. Comenta lá, curte aqui no Instagram também, curte lá no YouTube que ajuda a engajar mais. E principalmente aí, compartilha aí se você gostou, compartilhe nossos réus, nossos vídeos, compartilhe os links aí com os teus colegas que estão estudando, assim, lógico, e que precisam estudar. Beleza? Obrigadão aí, vamos que vamos.